Olá de novo, pessoal. Estamos aqui continuando a nossa aula de misturas e agora eu vou falar para vocês de um detalhezinho que eu tinha esquecido antes na aula anterior, que é falar sobre as situações que a gente vai encontrar as misturas em relação à quantidade de coisa que tem dentro delas, que é a solubilidade. Então, imagine o seguinte: se nós tivermos aqui um copo, e nesse copo eu vou dizer para você que cabem 4 quadrados verdes. Desses 4, se eu preencher um, na situação desse copo, ainda cabe, não é? Ou seja, nós temos uma primeira situação em que ainda cabe algo. Se eu preencher 2, ainda cabe. 3, ainda cabe. 4, ficou cheio. Suponha então que eu comece a colocar ainda mais quadrados aqui. O que é que vai acontecer? Eles provavelmente vão cair para o lado de fora. Então, quando ele está cheio, pode ser que ele esteja cheio sem nada sobrando, ou pode ser que ele fique cheio com sobras. Então, com sobra. Aqui. Temos 3 situações. Mas aqui e acolá você pode dizer, mas se eu colocar com cuidado, em circunstâncias especiais, eu consigo deixar isso aqui. Consegue. E nessa situação daqui, ele estaria superlotado, né? Ou seja, passou da lotação. E ele estando superlotado, imagine que você está andando com ele. Esses quatro quadradinhos que estão aqui, enquanto você está andando, provavelmente vão cair. Mas, se você colocar este pedacinho daqui do lado de fora, quando você andar, é mais provável que ele caia. Então o que é que acontece? Essa situação daqui é estável, enquanto cabe? É. Situação dele simplesmente cheio é estável? É. Ele superlotado é estável? Não, nem um pouco. E o que é que a gente vai estar falando disso daqui? Todas essas situações, elas têm nomes dentro da química, e todas elas são comparadas com estar cheio ou não. Quando a gente está cheio, a gente diz que está saturado. Ou seja, não cabe mais nada. Se a gente ainda tem uma situação em que cabe, nós não estamos saturados. Então nós estamos insaturados. E se nós estamos além da lotação, nós estaremos super saturados. Só ajeitar esse pedacinho que ele ficou meio torto. Pronto, gente. E a propósito, eu escrevi desse jeito, copiando e colando, só para vocês verem que é a mesma coisa, mas supersaturado é junto e insaturado é junto também, tá? Mas ainda tem uma quarta solução que uma quarta situação que eu não falei aqui, que é quando ele está saturado com sobra. Só que essa sobra, esse pedacinho daqui, ele tem um nome especial na química, que ele chama precipitado, também conhecido como corpo de fundo. Que é basicamente o pessoal que sobrou porque não cabe mais. Nós temos saturado com corpo de fundo e sem corpo de fundo. Ok? Tá. Então, como que a gente sabe se, uma vez que tenha chegado no limite, se ele vai virar corpo de fundo ou se ele vai ficar super saturado? O que é que acontece? A gente vai ter que voltar aqui para os gráficos do quanto cabia. Imagine a seguinte situação. Tá, deixa eu pegar um exemplo aqui embaixo. Nós temos aqui um gráfico com uma curva de solubilidade em laranja. Aqui no nosso eixo Y vertical, nós temos o quanto cabe, que é a solubilidade em cada temperatura. Está aqui no eixo X. Então, essa dissolução daqui está cabendo cada vez mais ou cada vez menos quando a gente aumenta a temperatura? Bom, na medida que a gente vem para cá, a gente sobe, então cabe cada vez mais. Ela é endo ou é exo? Se você está acompanhando as aulas, você sabe que como ele está ficando dentro, na medida que esquenta, ele é endo. Então, beleza. Vamos fazer aqui um... Enquanto eu estiver fazendo exercício, eu vou explicar para vocês de onde surge a supersaturada, tudo bem? Então vamos lá. A princípio, nessas soluções daqui, a gente vai ter uma sequência, saindo dos 30 graus para os 50, para os 10, depois voltando para os 30. Então deixa eu colocar aqui 30, daqui a gente vai para 50, depois a gente volta para 10, depois a gente vai para 30 de novo.
E aqui a gente vai dar uma batidinha, certo? Então daqui para cá a gente bate na mistura. Então vamos pensar o seguinte, em todas elas tem 20 de soluto. Só que segundo a nossa curva de solubilidade, quanto que vai caber a 30 graus? Então a gente vem aqui, 30 graus cabe 15. Coloca aqui em outra cor. Então cabe 15. Mas tem 20. Então o que é que vai acontecer? Vai sobrar uma parte. Vai sobrar quanto? 5. A gente vai ter um montinho aqui fazendo o nosso corpo de fundo. E esse montinho tem 5. Então qual que é a situação dele? Ele está cheio ou não? Está cheio, então ele está saturado. E além disso ele tem corpo de fundo, como a gente acabou de falar. Então ele é saturado com corpo de fundo. Na hora que a gente esquenta para 50 graus, pelo nosso gráfico a solubilidade está aumentando. Então vai caber mais soluto lá dentro. A 50 graus cabe 20. Então cabe 20. Tem 20, cabe 20, está saturado. Está cheio, né, gente? Beleza. E o montinho, ele continua aparecendo aqui? Não. Não tem mais ninguém sobrando, não tem ninguém de fora, está tudo bem. Na sequência, a gente esfria bem devagarzinho para 10 graus. Então a gente vem para cá. 10 graus cabe 5. Só que se a gente esfriou bem devagarzinho, o que vai acontecer é que quem está dentro não cai fora. Esse é o macete. Esse é o jeitinho que a gente tinha para empilhar aquele quadrado verde. Para fazer uma solução supersaturada, a gente tem que colocar condições especiais, em que a gente primeiro esquenta, depois a gente resfria lentamente, num ambiente bem estável. Aí o que acontece? Tudo que está dissolvido, continua dissolvido, até que alguém dá uma batidinha. Então aqui, só cabe 5, mas dissolvido vai ter todos os 20, né? Então ela estaria super saturada. Tranquilo, gente? Na sequência a gente dá uma batidinha. No que a gente dá uma batidinha, o que estava além do que cabia, cai. E quanto que estava cabendo a 30 graus? Cabia 15 de novo. Então, cabia 15, nós temos 20, 5 caíram fora, já que demos a batidinha. Então aqui nós temos de novo, saturada com corpo de fundo. Tudo bem? Então, talvez vocês estejam se perguntando qual que é a utilidade, ou se pelo menos se é interessante, como que funciona essa parte das soluções supersaturadas quando elas caem. E para isso, eu vou mostrar um vídeo para vocês, em que a gente vai ver direitinho como é feito o processo, e a gente vai ver as consequências, que algumas são realmente muito bonitas. Mas, essencialmente eu falo para vocês que a gente tem duas. Uma delas muito comum, chamada refrigerante. Mas não é essa que a gente vai ver agora. Então, vamos abrir aqui o vídeo. Vamos lá? Então, o tal do gelo quente instantâneo. Vamos ver o que acontece com ele. Basicamente, nós vamos ter o nosso soluto, que ele vai explicando como é que vocês poderiam estar fazendo com ácido acético e hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio é uma base muito forte, cuidado onde vocês forem mexer. E o que está acontecendo? A gente coloca aqui, dentro de uma panelinha, reparem que ainda tem um pedaço que não dissolveu. Ou seja, aqui ela está saturada com corpo de fundo, mas na hora que a gente vai esquentando, vai caber mais. Então a gente tem um bico de Bunsen aqui embaixo, que vai estar colocando fogo. Então vai caber cada vez mais, eventualmente a gente resfria bem lentinho na geladeira, 4 horas. Na sequência, a gente vai perturbar ele. E olha só o que acontece, pessoal. Daí aquela solução límpida, cristalina, toque. Olha só a quantidade de sal que está caindo. A quantidade de coisa que tinha aí e você não sabia, que estava lá e não cabia, gente. Muito, hein? Você não esperava nunca que tivesse essa quantidade de sal aí dentro. E olha que interessante. Ele continua fazendo isso, que é uma reação em cadeia. Olha só a estrutura subindo. Na hora que cai já começa a cristalizar. E você aí achando que química não fazia nada bonito, né? Olha só que coisa. Uma vez que essa é uma reação em cadeia, até quando deixa de ter aquele contato, ele continua caindo. Se já perturbou, vai cair tudo. Então já não tem mais nenhuma agitação, mas percebam que ainda está indo para lá. Está fazendo todo o caminho dessa tátua. Tudo bem, pessoal? Então, dá para ver que tinha aí muito acetato, muito mesmo, que não ia caber.
Tranquilo? E no caso da nossa solução do refrigerante, que eu tinha comentado também, ele tem muito mais gás do que cabe. Por isso que assim que a gente abre, vai estar saindo um bocado. Tudo bem? Então, era isso daqui que eu queria estar falando para vocês, das situações. Agora, na nossa próxima aula, eu vou fazer uns exercícios, mostrando para vocês como que são as questões que falam sobre isso e como que a gente pode resolvê-las. Tudo bem? Espero vocês no nosso próximo encontro.